Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Olá, amigos e amigas! Ai, meu Deus do céu, que coisa! Você tá de ressaca, né, amiguinho? Tá de ressaca, né, amiguinha? Voltando da farra, 3 dias de folia, não sei aonde, né? Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia seria se fosse a semana toda sem fazer nada, né? Há quem diga que o ano começa depois do carnaval. Então, feliz 2022! Já começamos o novo ano pra valer, né? E em pé de guerra, né? Você vê aí como tá a escalada da situação da Rússia, dessa guerra da Ucrânia, né? Já as tropas russas estão perto da capital Kiev, com explosão de torre, de coisa de cidade, e. Eita, nossa, Biden ao vivo, pelo amor de Deus, velho. Ai, mas que. É engraçado, né? Eu tava tentando comentar aqui um negócio, mas acho que deu ruim, deu um problema na gravação e não deu pra ir pra frente. Uma situação de guerra não é igual a um filme da Marvel, gente. Que você tem mocinho e bandido. Não tem. Em guerra não se tem bem e mal. Todos estão ali para disputar um espaço, um território, e isso vai envolver perda de vidas humanas. Ah, mas você está puxando a sardinha pro lado do Putin. Não. O Putin fez a maior cagada do mundo de querer invadir um outro país por um mero capricho geopolítico, né? De alegar que a OTAN não pode ficar no seu quintal. Apesar que a OTAN também tem culpa no cartório. Porque havia um acordo desde a Guerra Fria, da OTAN não ficar muito próxima das fronteiras russas. Tanto que a OTAN não faz sentido. A única função hoje da OTAN é pressão política, é pressão bélica, né? Não tem nenhuma razão, nós estamos vivendo em tempos de paz. Mas a gente sabe que, em nome do poder, se faz qualquer coisa, inclusive uma guerra. A coisa pegou de tal forma que a Rússia chegou a anunciar que tinha alerta de acionar o seu armamento nuclear, gente. É muito preocupante isso. Será que pode acontecer de explodir aí? Não sei. Eu sinceramente não sei. Não sei como é que vai ser. O que nós sabemos é que está havendo sanções à Rússia, né? Inclusive sanções financeiras, né? Tem aí uma guerra também cibernética, então em todos os flancos, né? O fato é esse. Todos os flancos tá havendo aí essa questão dessa guerra, né?
O fato é que há sim uma narrativa que está sendo imposta. É uma narrativa bem alinhada aos anseios dos Estados Unidos. Tá certo, a gente tem que entender que o povo ucraniano não pode passar por essa situação absurda de sofrer por uma guerra. Inclusive, mas tem coisas ali que também não são corretas, como por exemplo, estrangeiros estão tendo dificuldade para sair da Ucrânia. Estão na Ucrânia porque na fronteira estão sendo barrados para deixar os ucranianos passar. Isso tem a ver com xenofobia e racismo, que aumentou muito na Ucrânia por conta de grupos neonazistas que entraram ali e por causa desses conflitos que ocorreram desde 2014, por exemplo, com a ocupação, a tomada da Crimeia por parte dos russos. Houve um sentimento muito forte de antipolítica. Tanto que o atual presidente da Ucrânia é um outsider, era um humorista, né? Apesar que aqui no Brasil também temos um outsider palhaço, né? Que não faz nada, né? O Bolsonaro. É engraçado o nome Bolsonaro, né? Ele quer ter a pachorra de querer se reeleger e não fez absolutamente nada. Nós temos uma situação de crise diplomática, com brasileiros tendo que fugir às pressas de um país que está em guerra. E não teve nada, nem plano de fuga, nem nada. Nada. Absolutamente nada. E isso... E aí ele ficou lá no Guarujá, dançando, se divertindo. Porra, bicho. É uma coisa assim que não tem nexo, não faz sentido, gente. Não faz, né? Mas o fato aqui é que a gente vai sofrer os impactos dessa situação toda. Porque a Petrobras trabalha com um regime, né? E esse regime é o regime de mercado internacional. Com essa crise na Ucrânia, a tendência é que o petróleo vai subir. Se o petróleo subir, vai aumentar aqui no Brasil o preço da gasolina e do óleo diesel. E se aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel, adivinha o que vai acontecer? Vai subir toda a cadeia produtiva, vai ter mais inflação, com crescimento econômico baixo. Isso é tudo o que o governo que queira se reeleger não quer. Mas Bolsonaro está pensando de forma ideológica. Ele está usando mais o fígado e menos a cabeça. E aí todo mundo vai sofrer, todo mundo vai perder nessa história. Nós estamos voltando de um feriado de carnaval, né? Eu digo para você que eu mesmo não pude fazer nada do carnaval, primeiro por uma questão religiosa, né? E segundo, porque eu estava produzindo o meu podcast, né? O meu novo episódio de podcast, que é Castor e seus esquetes, né? Que é o ABC do podcast, que é um episódio que tem muita coisa legal, né? É um episódio que fala tudo sobre podcast. Eu levei um mês para fazer esse episódio e está aí o resultado. Ainda tem vídeo ainda que eu vou colocar, tem texto, né? Porque eu vou passar aqui um tutorial para como fazer, como incluir
o seu podcast nas plataformas digitais, né? É uma forma que você tem para você fazer o que eu estou fazendo, eu falar o que eu penso, falar o que eu acho, desenvolver um assunto, conversar. Acho que o motivo, o que me faz eu entrar nessa de podcast é conversar. Eu adoro conversar, né? E aí, eu tive que até refazer aqui a vinheta final, né, dos créditos, porque o meu podcast, esse podcast Castor e seus Escapes, está crescendo demais. Isso indico em quantidade de plataformas disponíveis. Agora está em 15 plataformas disponíveis. Eu cadastrei nesse final de semana. Eu já havia cadastrado no Deezer, já havia cadastrado no Tuning, agora está no Amazon Music. Então agora o podcast está na Amazon também. Então são cerca de 15 plataformas diferentes de podcast, a sua escolha, né? Porque às vezes você está ouvindo música numa outra plataforma. Por exemplo, o cara que tem o celular da TIM tem lá aquele TIM Music que é o Deezer, né? Aí você pode baixar, você pode ouvir o podcast meu no Deezer. Só que tem um detalhe, tá? O podcast o download do podcast ele vai entrar na franquia de dados, diferentemente das músicas do Team Music. Então, prefira fazer o download dos episódios quando tiver com Wi-Fi, ou a não ser que você tiver uma franquia de dados boa aí, um Team Beta da vida aí, para poder fazer a coisa funcionar. E aí tem o carnaval, né? Eu acho o carnaval incrível, muito incrível, né? Eu gosto muito do carnaval. Infelizmente eu não pude fazer parte, né, dessa folia. As pessoas foram para balada, foram para bloquinho, foram para baile, foram bloquinho que geralmente é bloquinho clandestino, né? Não é bloquinho oficial. Eu entendo que nós estamos há 2 anos, gente, de pandemia. A sorte nossa é que a gente perdeu só o carnaval de 2021. E muitos de nós, esse desse ano. Porque a coisa só estourou no Brasil depois do carnaval de 2020. E a gente sofreu muito com toda essa situação de isolamento social, de não poder ter acesso a eventos culturais, balada, bar, dança, né? Carnaval também do ano passado, né? Então gera a gente chama de demanda reprimida, né? Que é as pessoas querem, mas não podem, né? E aí por isso que veio esse estouro de boiada aí, mesmo não sendo permitido, né? As aglomerações, porque a Omicron pegou a gente de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Porque veio de uma forma arrebatadora, né? A Omicron, né? E a gente sofreu muito com toda essa história aí, né? E foi muito de repente, porque a gente já estava tudo em ordem, já estava tudo certo para que quase todos nós brasileiros fossem curtir o carnaval. Mas veio a Omicron, né? Inclusive teve um tabloide inglês que falou uma groselha sem tamanho,
falou assim que os brasileiros, em vez de curtir em vez de protestar contra a guerra na Ucrânia, estavam participando de bailes de carnaval clandestino. Você, vai pro inferno, cara. Eu acho que é o Daily Mail, lá da Inglaterra. Vá cuidar dos seus problemas, filho. Vai cuidar das festinhas do Boris Johnson lá. Aquelas festinhas. Vai falar festinha. É engraçado, os caras vão falar de festinha clandestina de carnaval no Brasil, sendo que o primeiro-ministro deles fez festinha clandestina no auge da pandemia, lá na Inglaterra. Não é uma cara de pau? É cara de pau, entendeu? E é lógico que nós, brasileiros, resolvemos esculhambar com esse cara, com esse jornal aí, essa imprensa marrom inglesa. Em inglês também, né? Eu vi muitos posts em inglês aí falando sobre isso, né? E essa é a verdade aí da bagaceira toda, gente. É uma coisa assim que não dá para entender, né? O que passa na cabeça desse povo. Mas assim, eu entendo o que essa situação das pessoas de estarem muito aflitas de não poder se divertir, porque o brasileiro é óbvio, é um país festeiro, mas a pandemia ainda não acabou, entendeu? A pandemia não acabou, gente. Então não tem como, gente, a gente ficar se descuidando. Eu vi que tem muita gente que teve muito amigo que viajou, teve alguns amigos que foram para bloquinho clandestino, que foram para baile, que foram para isso, foram para um monte de lugar. Foram se divertir. Mas o que me preocupa é daqui a 15 dias, porque ainda tem variantes circulando de Covid e pode voltar para trás. É isso que me preocupa. Mas, gente, bola para frente. Como o ano já começou para valer, vamos para frente. Vamos fazer o que a gente puder fazer. Nem sempre é possível fazer tudo que é possível, mas a gente tem que continuar tentando. Se a gente continuar tentando, uma hora a gente vai conseguir, porque é assim que a banda toca. É assim que a gente vai conseguir chegar ao objetivo da gente. Que essa quarta-feira de cinzas não seja uma quarta-feira cinzenta. Seja uma quarta-feira colorida, com cores, com luz. E que nós possamos, o pessoal que é católico e o pessoal que é do candomblé, aproveitar esse período de quaresma, é um período de resguardo. É um período mais tranquilo. E é um período que coloca a gente para refletir. Porque é assim que a coisa tem que funcionar. A gente tem que colocar a gente para pensar e ver o que a gente pode fazer de melhor. Tá? Um beijo no coração de vocês, tá? Cuidem-se, tá? Faça exercício, come direitinho, procurem motivos para sorrir. Tá difícil, tá pesado, tá assim. Mas vamos deixar esse mundo um pouquinho mais leve. E com paz. E com paz. Com muita paz. Porque é assim que a gente vai superar as coisas.
Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.